Nós pedimos e, por certo, obteremos. Este é o tema da palestra de hoje, o 27º capítulo do Evangelho. Pedi e obtereis. Quem é mais assídua nestas horas de palestra, sabe que temos estado a estudar, a abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro da codificação que nos dá um código de comportamento, o código ético e moral que, quando conseguirmos adotar em todos os dias e em todas as horas da nossa vida, com certeza viveremos melhor, seremos melhores e com certeza estaremos mais felizes. Então, o capítulo 27º tem este título: Pedi e obtereis, uma expressão muito conhecida de Jesus. E neste capítulo, o que é que nós podemos ver? Quais são as condições da prece? Qual é a eficácia da nossa prece? A ação da prece através da transmissão do pensamento, as preces inteligíveis e depois da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A riqueza do Evangelho é tal que eu confesso que não consigo resumir, e daí eu vos trazer tanto quanto possível aquilo que eu consigo para este espaço de tempo, para também despertar em vós o desejo de irem em busca deste pão, porque não é só do pão para o corpo que precisamos, também precisamos do pão para o nosso espírito. E a prece é o melhor alimento, ou um dos melhores alimentos, uma vez que há outros, mas é com certeza o melhor alimento, aquele que nos liga mais fortemente a Deus e àquilo que é a nossa essência. Então, em Mateus, nós podemos ler este trecho do Evangelho. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. É tão claro este trecho, não é? E ainda, mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. Quando oramos e tentamos elevar o nosso coração ao mais alto, nós sabemos que a felicidade, a alegria, a coragem, a esperança, a fé, são sentimentos que de alguma forma nós perseguimos, estão mais alto, não é verdade? Quando falamos do mais alto é porque de facto nós sabemos que aquilo que é pesado nos agarra ao chão e o que é mais leve nos eleva. Então, nós já imaginamos como está o nosso coração se quisermos falar com o Pai carregado de ódio, de desejo de vingança, de dor, de mágoa. Como é que se eleva o nosso coração? É difícil. Daí
esta recomendação: se temos algo contra alguém, perdoar-lhe, perdoemos, porque o Pai que está nos céus nos vai perdoar na medida em que perdoarmos. E também porque como é que com o coração carregado podemos orar? Então temos que fazer este esforço com o nosso coração. Mas ainda esta parábola tão conhecida: o fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. Esta atitude que nós às vezes ainda temos, não com estas palavras, com as do nosso tempo. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. E nós que aqui estamos todos juntos, vivendo na Terra, não é? Nós estamos cá todos neste planeta porquê? Porque somos muito diferentes uns dos outros? Não. Porque estamos em consonância com a vibração da Terra. Portanto, somos espíritos, todos imperfeitos, precisando de nos acertar. Então, devemos cultivar a humildade em nós. Cultivar a humildade. Então, nós percebemos que as condições da prece foram bem definidas por Jesus. E vamos rever. Quando orardes, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto, na intimidade do nosso coração, do nosso quarto, do nosso local, em qualquer local até, porque qualquer local e qualquer hora é hora de eu me ligar com o mais alto, com a minha origem, com a espiritualidade. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que serão atendidos, mas pela simplicidade delas. Às vezes, o simples reconhecimento da beleza que nos cerca, de um sorriso de uma criança, de um gesto de bondade, em que o nosso coração se compraz, se alegra e agradece, esse é o momento de oração. Antes de orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-a. Porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo o sentimento contrário à caridade. Como podemos pedir perdão também nós, se não treinamos o perdão em nós? Não é fácil, mas nós sabemos que devemos perdoar. E que esse sentimento do perdão, quando ganhamos consciência que é o caminho a seguir, é um sentimento que nos purifica, que nos eleva, porque nenhum de nós está aqui que não precise de ser perdoado. Então, devemos pensar isso. Se eu preciso de perdão, por tantos motivos, se eu preciso de compreensão, então eu devo, em mim, treinar o perdão, a compreensão. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Porque todos devemos treinar a humildade. Nós estamos estudando as palavras de Jesus no Evangelho, não é verdade? E nós podemos pensar como Jesus viveu. Como Jesus passou pela terra. Como Jesus passou. Nós não estamos muito longe da pureza de Jesus e do seu amor, mas podemos pensar nele como o nosso modelo, como um guia, como passou, humildemente, suavemente, simplesmente, e mudou a face da terra. Porque 2000 anos depois nós estamos aqui ainda tentando perceber
compreender e seguir. Não sejamos orgulhosos, porque o orgulho é, de facto, das coisas que mais nos impede de ver. Cega-nos o orgulho. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Porque o fariseu comparava-se exaltando-se. E nós não temos que comparar-nos com ninguém. A única coisa que podemos comparar é a nós próprios. No dia de hoje, ao dia de ontem, se estamos melhores. E tentar que no dia de amanhã sermos melhores. Nós devemos trabalhar em nós. Não podemos comparar-nos com o outro. Porque as contingências e as condições de cada um são as de cada qual. Não podemos comparar-nos. Cada um age com a sua inteligência, com o seu sentimento, com o seu pensamento, com a sua vontade, nas condições que lhe são próprias, não é verdade? Então, quando nos comparamos, quando reconhecemos, quando nós vemos, porque nós não podemos deixar de ver, mas quando comparamos ou quando observamos, seja para nos corrigir a nós. Então, já vimos como devemos orar, que condições e qual é a eficácia da prece. Em Marcos, Jesus nos disse: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter e que assim vos sucederão. É Jesus que diz. E nós muitas vezes pensamos, então se Deus sabe tudo e tudo conhece, eu não preciso de pedir porque Ele sabe o que eu preciso. Muitos pensamos assim ainda, não é? Deus sabe tudo e eu, no meu orgulho, penso assim. Não preciso de pedir, Ele sabe. Se tudo se encadeia no universo, é outro pensamento nosso. Se tudo está encadeado no universo através de leis eternas, então, de que vale a pena eu pedir se a minha prece já não vai modificar os desígnios de Deus? Esquecemo-nos que nós temos uma vontade, temos a liberdade de agir, de modificar de alguma forma alguns desígnios. E já aqui ouvimos muitas situações serem relatadas em que a bondade, o amor com que fomos capazes de agir, com que muitos dos nossos irmãos foram capazes de agir, alteraram alguns desígnios que iriam encontrar na sua vida. Então, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode anular segundo os nossos pedidos. É verdade. Mas as circunstâncias da nossa vida não estão sujeitas à fatalidade, porque nós não somos instrumentos passivos no desenrolar dos acontecimentos da nossa vida. Nós podemos sempre agir sobre nós e agir sobre as nossas circunstâncias. Podemos sempre modificar, alterar. Nós não temos que curvar a fronte e esperar os golpes. Temos o livre-arbítrio e a iniciativa. Podemos evitá-los e esquivar-nos ao perigo. Muitas vezes nós até vamos evitá-los, mas aprendemos a evitá-los, mas depois de já termos recebido muitos golpes. Porque muitas vezes aquilo que nos ajuda a usar da nossa vontade é a dor. E é termos, com certeza, já muitas vezes sentido essa irmã a visitar-nos na vida. Então, que nós ainda vamos receber dores na nossa vida, é certo, porque ainda não colhemos, com certeza, toda a semeadura difícil que fizemos. Mas podemos usar do nosso livre-arbítrio e da nossa iniciativa e podemos agir de maneira a esquivarmos alguns perigos. Porque Deus nos deu estas ferramentas, a inteligência para nós utilizarmos, a vontade para nós querermos fazer e ser e agir de outra maneira e a iniciativa, podermos agir
Somos livres de o fazer. Muitas vezes não temos esta consciência. Nós somos livres, em essência. Os nossos atos, então, terão consequências consoante as nossas decisões. Nós somos livres de estar aqui ou de estar lá fora. Somos livres de chegar aqui e estar calmos em reflexão, serenos, meditando, ou estar conversando. Somos livres de usar tudo aquilo que o Pai pôs à nossa disposição. Usaremos melhor ou pior. Então Deus pode atender os nossos pedidos por sua vontade, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto. Porque nós, ao atuarmos, ao sermos agentes ativos na nossa vida, nós estamos dentro da harmonia de Deus ou estamos fora dela? O que é que vos parece? Nós estamos fora da harmonia de Deus? Não estamos. Pensemos que nós, às vezes, nos sentimos aqui sozinhos sobre a Terra, mas a Terra está sozinha. A Terra é um planeta do universo. E o Pai, o Criador, é o Criador do universo. Então, as leis de Deus são leis de todo o universo e nós, habitando a Terra, estamos dentro da harmonia, porque tudo na criação de Deus é harmonia. Mas não basta pedir para obter. Deus nos concede apenas o que é melhor para nós, o que nos convém. Porque Deus é um Pai prudente, sábio, que recusa ao Filho o que lhe seria prejudicial. E quem é que vê? Somos nós que conseguimos tudo ver. A nossa visão não ultrapassa a parede, não é? Deus, que é omnisciente, é a perfeição, é o amor. Deus tudo sabe de nós. As suas leis agem perfeitamente. Então, nós só conseguimos ver este bocadinho que é agora, não conseguimos percepcionar o futuro, o passado já foi, mas o Pai sabe de tudo e sabe aquilo que mais nos convém. Mas se o sofrimento então é útil para a nossa felicidade futura, Deus nos deixará sofrer. Como este exemplo aqui acontece, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Então a dor, tudo aquilo que nos provoca dor, ainda nesta nossa existência, é o remédio curativo, é a lição que nos vai permitir aprumar mais o nosso ser. Porque nós às vezes temos ramos um bocadinho tortos, não é verdade? E a dor vai-nos aprumar, não é verdade? Jardineira de serviço. As dores são lições. São lições. O que Deus nos concede sempre, se pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação, o entendimento. É isso que estamos aqui a fazer, a entender de uma forma mais clara, mais límpida. E Deus nos dá isto, é o que ainda nos concederá, é os meios para nos livrarmos das dificuldades. Porque nós não estamos sós e sempre ao nosso lado há bons espíritos que nos ajudam, que nos sopram as ideias. Nós muitas vezes temos o ouvido um bocadinho surdo, não é verdade? Mas nenhum bom espírito desiste de nós. Não esqueçamos que nascemos com um anjo guardião, um protetor. Não esqueçamos que, para além desse, nós temos outros espíritos amigos que nos orientam. Abramos o nosso coração, a nossa alma a esta certeza. Nunca o Pai deixa um filho só. Então, Deus nos ajudará sempre, sim, desta forma. O que nos permite sermos nós a decidir e sermos nós a ficarmos com o mérito da escolha.
Então Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Segundo esta máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Não ajudam àqueles de nós que esperamos sentados que tudo nos aconteça de bem. É preciso agir. Nós, na maioria das vezes, o que é que preferimos? Ser socorridos por um milagre. Esperamos que o milagre aconteça. Mas tudo na criação de Deus trabalha. Tudo labora. Então, a prece é eficaz, sim, desde que façamos a nossa prece, a nossa parte. Porque todos os seres fazem. As plantas, os minerais fazem, os vegetais fazem, os animais fazem, todos fazem a sua parte para crescerem, não é? E nós também temos a nossa parte. Mas com a certeza inabalável, com esta fé inabalável, de que não estamos sós. Nunca. Então, e como é que é a ação da prece? Nós sabemos que a prece é uma invocação, porque nós, através da prece, nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Por norma, nós dirigimos-nos aos seres que mais podem do que nós. Aos seres, e é assim que devemos pedir. Não vamos pedir ajuda para um problema cirúrgico a alguém que não é médico, não é? De uma forma geral. Então, eu devo dirigir-me em prece ao meu anjo protetor, a Jesus, a Deus, ao Pai, a algum espírito que eu ame, em quem eu tenha uma absoluta e total fé e confiança. A prece pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Nós também desconhecemos muitas vezes que agradecer é uma prece. Louvar é uma prece. Estamos habituados a fazer a prece para pedir, não é? Mas os Espíritos nos ensinam que a prece, qualquer prece, pode ter e deve ter estes 3 momentos. Louvo, peço e agradeço. Ou agradeço só, ou louvo só. Porque quando olhamos para a natureza e nos deixamos encantar pela criação de Deus, eu louvo e agradeço. E peço também para que os homens aprendam, para que todos nós tenhamos mais respeito e amor pela natureza que o Pai nos dá, porque é o sustento da nossa vida. Então nós podemos também fazer a prece por nós ou pelos outros, pelos vivos ou por aqueles a quem chamamos de mortos. Aqui sabemos que não se morre, a vida continua. As preces que dirigimos a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. Significa que sempre que eu oro a Deus, alguém me ouve. Porque o meu pensamento se materializa. Tudo o que existe tudo o que acontece, a minha vibração mental, ela tem uma criação e voa mais depressa do que a luz. As que são dirigidas aos bons espíritos também chegam a Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é expressa nas leis divinas. O Espiritismo faz-nos compreender, então, a ação da prece ao explicar a forma da transmissão do pensamento. Quando eu oro, eu penso, no fundo, falo com Deus, falo ao mais alto. E agora eles nos explicam, os seres, todos nós, encarnados ou desencarnados, estamos mergulhados no fluido
universal, no fluido cósmico universal, que preenche o espaço. Nada está vazio, nós sabemos. Então, tudo o que existe está envolto, mergulhado no fluido cósmico universal. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois ele é o veículo do pensamento. O nosso pensamento movimenta-se no fluido cósmico universal, tal como o som se movimenta no ar. Quando o pensamento se dirige para algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Então, quando eu oro, uma corrente fluídica, a corrente do meu pensamento vai. Quando alguém quer comunicar comigo, reparem, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e até de encarnado para encarnado ou de desencarnado para desencarnado. Porque a linguagem do espírito é o pensamento. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Então, quanto mais for a força, a fé, a esperança, a alegria, a gratidão que eu impuser na minha prece, tanto mais ela atingirá o seu objetivo, a sua meta. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Porque nós, eu disse, vai mais rápido do que a luz. E nós não sabemos ainda como é essa propagação e onde ela vai parar. E é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Pela prece, então, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire o quê? Força moral. A força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Nos dão ânimo, nos dão coragem, nos ajudam a mudar e assim deixamos de vibrar de uma forma que nos faz mal. Dividimos os males da vida nestas duas categorias, a dos que não podemos evitar e aqueles que nós mesmos provocamos com o nosso agir. Dizendo-nos os espíritos que as nossas misérias, as nossas dificuldades resultam sempre das nossas infrações à lei de Deus, às leis de Deus. Que a lei de Deus se resume nesta maior que é a lei de amor, a lei de justiça, amor e caridade. Nós ainda infringimos muito esta lei. Então, não é o mal que os espíritos afastam de nós, é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, mas é a nós que eles ajudam e impedem de infringir as leis, orientando o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, ajudando-nos a mudar, fortalecendo-nos e de maneira que não percebemos, de maneira oculta, eles não prejudicam o uso da nossa vontade, não decidem por nós, não fazem por nós, ajudam-nos a tomar as decisões e a agirmos nós. E Deus assim quer, para que nós tenhamos e aprendamos a ter a responsabilidade dos nossos atos, porque senão qual era o nosso mérito se outro fizesse por nós? Não era nosso, não granjeávamos para nós. Então estava reservado ao Espiritismo esta revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus.
e é rejeitarmos nós mesmos a sua assistência, porque nós devemos pedir, sim, pedir, ser humildes. O poder da prece, então, está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feito. Pode-se orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. Diz-nos ainda São Paulo que a prece deve ser inteligível. Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falar. Se eu estiver a falar de modo que não me entendem, então, de facto, serei um bárbaro. Se eu orar numa língua estrangeira, quem é que vai entender? Não é? Porque quando oramos em conjunto, devemos orar de forma que todos nos unamos nas palavras que estão a ser ditas, naquela vibração amorosa. Nós podemos louvar em espírito, mas se os outros não entenderem, nós estamos louvando, mas não ajudamos os outros a unirem-se a nós. Então, devemos tentar que a prece, no fundo, cada frase, cada expressão revela uma ideia, não é? Que ela seja compreensível para todos. Podemos repetir muitas vezes. Nós pensamos que a prece ainda é muito aquele repetir monótono de palavras que aprendemos quando éramos mais crianças. Estamos repetindo muitas vezes não pensando. Muitas vezes oramos para repetir um costume. Não é isso a prece. A prece é o sentimento do nosso coração. São as palavras que eu, filho, tenho para dizer ao meu pai, aos meus irmãos mais velhos, para me ajudarem. Sabemos que todos os que sofrem precisam das nossas preces, tal como nós, sofredores, precisamos do amparo de todos aqueles que podem ajudar-nos. Então, devemos sim orar pelos que morreram, pelos que desencarnaram e pelos espíritos que sofrem. E, só para terminar, 2 instruções dos espíritos de Monod, pastor protestante em Paris, morto em abril de 1856, que deu esta comunicação em Bordeaux, 1862. Monod nos vem dizer que o nosso primeiro dever em cada dia, o nosso primeiro ato ao acordar é agradecer, é a prece. A prece com humildade, mas com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até este dia. Porque tudo aquilo que nos permite estar em cada dia, abrindo o nosso olhar, poisando os nossos pés na terra, fosse o que fosse que já se passou, permitiu-nos estar aqui, chegar a cada dia, abrindo os nossos olhos para o mundo. De agradecimento também pela noite que passamos, durante a qual nos foi permitido, embora não guardemos a lembrança, retornar junto dos nossos amigos e guias. Não temos a lembrança, mas somos espírito e enquanto o nosso corpo dorme, o nosso espírito está vivendo na espiritualidade. O que nós pedimos, no entanto, a Deus, a maior parte das vezes? Já nos lembramos de pedir a nossa melhoria moral? Monod nos aconselha, peçamos os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Peçamos antes de tudo para nos tornarmos melhores. Então a prece diária é o próprio cumprimento dos nossos deveres para com o Pai. A prece pode ser de todos os instantes, porque orar não é só também falar com Deus. Orar é também assistir aos nossos irmãos. É quando, contentes
com algo que nos acontece ou com algo mal que evitamos, agradecemos. É também quando sentimos que os nossos pés se dobram, que erramos, reconhecer que somos pequeninos e pedir perdão para não voltar a falir. E Santo Agostinho nos fala da aventura da prece. Dizendo-nos, homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essas venturas que vos impregnam por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. É Santo Agostinho que nos recomenda a prece, a prática da prece, para alimentarmos o nosso espírito, para nos habituarmos a falar com Deus, para o agradecermos, para lhe agradecermos, para o louvarmos e para pedirmos, sim, porque somos filhos e quando precisamos, nós dirigimos-nos ao nosso Pai, pedindo aquilo que precisamos. Então, louvando Jesus o vosso amor, agradecendo a luz em cada dia, pedimos vossa bênção com fervor. Ajudai-nos, Jesus, a buscar a harmonia. Muito obrigada por este momento. Muito obrigada. E que tenha ficado nos vossos corações esta semente que vos ajudará, que nos ajudará, porque esta é a necessidade também que todos temos de percebermos melhor quem somos. Pedimos, peçamos e obteremos aquilo que precisamos, porque o Pai do céu nos mandará, nos enviará por Jesus, pelos bons espíritos, pelos nossos anjos da guarda, pelos espíritos tutelares que temos, nos enviará tudo o que precisamos.